Olá, turma, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa aula da disciplina Técnica Avaliação Psicológica 1. Antes de apresentar a temática de hoje, turma, eu gostaria de relembrar para vocês que na aula anterior nós estudamos sobre as características dos testes psicológicos. E eu trago para vocês como temática da aula de hoje os tipos de testes psicológicos. A nossa disciplina, turma, ela é composta pela parte teórica e pela parte prática. Mas para que nós possamos ir para a parte prática, é preciso que vocês tenham conhecimento dessa área teórica da disciplina que vai embasar e que vai fundamentar a prática de vocês, certo? Então, assim, gente, se acomodem aí no ambiente de vocês, anotem as dúvidas que possivelmente vocês terão a respeito da aula de hoje e nós vamos ter a interação no Meet para que vocês possam, vamos dizer assim, retirar essas dúvidas e também contribuir, né, para o conhecimento da disciplina de vocês, que seria a avaliação psicológica. Turma, eu trago aqui para vocês sobre os tipos de testes psicológicos. Esses testes psicológicos, turma, eles são divididos em duas principais categorias, psicométricos e projetivos, tá certo? Turma, antes de explicar sobre cada um deles, eu queria pontuar aqui uma questão para vocês. A avaliação psicológica, toda e qualquer avaliação psicológica, ela possui um objetivo. E o objetivo da avaliação psicológica, ela vai depender do contexto que ela vai ser aplicada. Vamos imaginar que seja em um contexto clínico, seja em um contexto organizacional, seja em um contexto hospitalar. Cada um desses contextos, gente, existe um objetivo para cada um desses contextos. Vamos imaginar que dentro da organização seja a contratação de um novo funcionário. A avaliação psicológica terá como objetivo investigar se aquele perfil está adequado para ocupar aquela vaga. Enfim, eu trago para vocês, gente, inicialmente essa questão, por quê? Porque a avaliação psicológica, o profissional, ele vai se deter de vários instrumentos que irá fundamentar uma hipótese inicial que ele vai ter. Então, o que é que acontece aí, gente? Para que eu possa realizar uma avaliação psicológica, eu preciso compreender, vamos dizer assim, inicialmente a parte teórica. O que seria essa parte teórica? É investigar os construtos, ou mais precisamente as características daquele sujeito. Eu digo isso, gente, porque como eu pontuei, cada avaliação ela vai depender, o objetivo dela vai depender do contexto que ela vai ser aplicada. E aí, gente, o que é que acontece? A escolha do instrumento utilizado auxilia o psicólogo a identificar se aquele objetivo que ele está inicialmente buscando será alcançado e será alcançado sendo utilizado os instrumentos, que seriam os testes psicométricos ou os testes projetivos, tá certo? Então, vamos aqui levar em consideração uma questão fundamental. Gente, qual seria a questão fundamental? Uma pergunta, né? Será que os instrumentos que o psicólogo irá utilizar dentro dessa avaliação será suficiente para identificar aquelas hipóteses inicialmente traçadas dentro da avaliação? Então, a avaliação ela vai servir justamente para ir de encontro a respostas. E essas respostas, gente, antes de se ter essas respostas, é preciso formular hipóteses, é preciso fazer o levantamento, vamos dizer assim, de dúvidas, de questões que vão ser investigadas ao longo da avaliação psicológica. A avaliação psicológica, ela vai ser, vamos dizer assim, um conjunto de respostas embasadas em hipóteses iniciais traçadas pelo profissional. Mas essas hipóteses, gente, elas só vão ser traçadas de uma maneira assertiva se o profissional de psicologia ele tem entendimento sobre o que é a psicopatologia, ou seja, conhecer
a gama de transtornos que existe e também ter um amplo conhecimento sobre a avaliação psicológica. Então, quando eu coloco isso, turma, eu estou dizendo que para que vocês construam uma avaliação psicológica, é necessário vocês terem um conhecimento de diversas outras áreas, tá bom? Então, assim, para não tornar bem extenso a aula, eu vou direto aqui ao ponto. Quando nós falamos sobre as categorias do teste, eu estou dizendo o quê? Que existem os testes que são psicométricos e os testes que nós chamamos de projetivos. Turma, para tornar o aprendizado de vocês mais compreensível possível, coloquem aí psicométrico e projetivos. Psicométricos são testes que trazem respostas objetivas e testes projetivos são aqueles testes que trazem respostas subjetivas. Turma, eu vou explicar agora de forma detalhada sobre cada um deles, tá bom? Quando nós falamos sobre o que são testes psicométricos, né? Turma, os testes psicométricos são aqueles testes que trazem uma resposta objetiva e que vai facilitar uma melhor compreensão daquela hipótese que o psicólogo pretende investigar. Então, vamos imaginar a seguinte questão. Quando nós falamos sobre os testes psicométricos, um exemplo seria buscar mensurar um construto ou uma característica de vamos dizer assim, de um critério de forma objetiva. Então, assim, vamos imaginar a seguinte questão. Eu tenho aqui um sujeito que possivelmente apresente um retardo mental, né? Então, assim, consequentemente, se ele apresenta um retardo ou um atraso no seu desenvolvimento, o que vai acontecer? Eu posso aplicar aí, eu tenho uma hipótese, né? Eu tenho aqui uma suposição. Será que esse sujeito apresenta um atraso no desenvolvimento cognitivo, enfim, um atraso no desenvolvimento cognitivo? O que é que eu vou fazer? Quais serão os testes que eu posso aplicar e quais são os construtos, ou seja, as características que eu vou investigar aqui? Então, vamos dizer que seja a característica de inteligência. Eu vou buscar testes psicométricos, como, por exemplo, o teste de QI, né, que vai me dar respostas objetivas sobre aquele construto que eu estou buscando, ou seja, sobre aquela cognição que eu estou buscando aqui investigar. Então, os testes psicométricos, gente, são aqueles que dão respostas objetivas e que as respostas serão interpretadas com base em estatísticas, certo? Então, vamos imaginar que a correção desses testes vai ter como base interpretações estatísticas. Por isso que a gente coloca que os psicométricos são testes objetivos, porque eles vão nos trazer respostas com base em interpretações estatísticas, mais precisamente com base em números. Então, eu tenho um teste de inteligência que vai me dar uma escala de 0 a 100, por exemplo. Então, aquele sujeito que mais se aproxima do score 100 são sujeitos que possuem um nível de inteligência maior, né? Então, esse é um teste psicométrico, por quê? Porque ele me dá uma resposta objetiva, né? Me dá respostas com base nessas interpretações estatísticas, tá bom, turma? Então, assim, acredito que ficou compreensível quando nós falamos sobre os testes psicométricos, tá bom? Testes que vão me dar uma resposta objetiva, tendo como base a hipótese inicial traçada pelo psicólogo, ou seja, pelos instrumentos escolhidos pelo psicólogo. Agora nós vamos falar, turma, sobre o que nós chamamos de testes projetivos, tá bom? Turma, lembrando, eu falei inicialmente que os testes projetivos são aqueles testes que a gente considera a subjetividade do sujeito. Professora, mas como seria isso, né? Antes de falar sobre essa questão, turma, eu queria que
sobre os testes projetivos, eu queria aqui pontuar uma questão. Os testes projetivos, eles tiveram embasamento a questão dos estudos de Freud, que é o que nós chamamos de projeção. Projeção, como vocês estudaram em psicanálise, é o que? É um mecanismo de defesa onde o sujeito projeta no outro as suas próprias características, ou seja, as suas próprias questões, as suas próprias, vamos dizer assim, as suas questões subjetivas. Então, quando nós falamos sobre testes projetivos, ou perdão, projetivos mesmo, quando nós falamos sobre os testes projetivos, nós estamos falando de testes que irá considerar a subjetividade do sujeito e não nos dará respostas tão objetivas assim como os testes psicométricos, tá? Então, assim, o psicólogo, dentro dos testes projetivos, ele irá interpretar construtos levando em consideração principalmente os aspectos subjetivos do sujeito. Vamos imaginar, gente, vamos imaginar um teste, né? Que é o teste que vocês irão ter contato, que é o HTP, que é um teste que nós chamamos de teste projetivo, que é casa, árvore, pessoa. Vamos imaginar aqui, gente, que dentro desse teste eu consiga, vamos dizer assim, ter compreensão de como o sujeito ele vivenciou as suas experiências iniciais de desenvolvimento. Então, essas características, turmas, de experiências, elas são muito subjetivas. Por que elas são subjetivas? Porque cada sujeito vai experienciar uma situação de uma maneira diferente, embora seja a mesma situação. Por isso a psicologia é tão ampla. Como é que o sujeito vivencia a mesma situação e dela retira, vamos dizer assim, aprendizados diferentes, né? Então, vocês passam aí diariamente por várias experiências. Alguns de vocês vão internalizar de uma maneira e outros vão internalizar de uma outra maneira. Então, quando nós falamos sobre os testes projetivos, gente, os testes projetivos, eles vão nos trazer respostas com base em interpretações. E essas interpretações, elas são interpretações subjetivas, mas eu falo interpretações subjetivas do sujeito que está sendo avaliado, certo? E também existe, claro, aqui a questão do próprio profissional que vai investigar as questões do sujeito. Tá bom, turma? Então ficou claro até aqui para vocês. Falei dos testes psicométricos e falei também sobre o que nós chamamos de testes projetivos, tá? Então, vamos aqui para os exemplos de testes. Eu trouxe aqui para vocês, gente, 3 tipos de testes, tanto psicométrico como 3 tipos de testes projetivos, tá? Eu tenho aqui, turma, o teste de atenção concentrada, que é o AC, o palográfico e a bateria de provas de raciocínio, que é o BPR. Todos esses testes, gente, eles vão ter como respostas, vão nos dar respostas, perdão, com base em interpretações estatísticas. Então, para que nós possamos obter um resultado, eu vou calcular, certo? Com base em scores que vão ser apresentados de cada um desses testes, eu vou interpretar esses resultados de forma estatisticamente. Então, eu tenho aqui, vamos dizer, a atenção concentrada. Nós vamos ter uma fórmula e essa fórmula vai nos trazer respostas objetivas sobre se o sujeito possui uma atenção concentrada de nível baixo, moderado ou elevado, certo? Então, por aí vocês tiram que seria um teste psicométrico. Já os testes projetivos, gente, eu trouxe aqui 3 exemplos. O HTP, que é casa, árvore, pessoa, uma tradução do inglês, o teste de percepção infantil e o teste de Rorschach. Então, gente, esses testes, eles vão investigar, no caso dos testes projetivos, esses 3 testes, eles vão investigar características, vamos dizer assim,
Características da personalidade do sujeito. Então, turma, quando nós falamos sobre os testes projetivos, são testes que vão me dar acesso à questão subjetiva, às questões de experiências do sujeito, que vai ser particular de cada um. Então, quando eu citei inicialmente para vocês que a avaliação, o objetivo da avaliação psicológica vai depender do contexto, vamos imaginar que vocês queiram investigar um diagnóstico do sujeito. Será que os testes psicométricos, eles seriam, vamos dizer assim, o mais indicado, ou seriam os testes projetivos? E assim, se vocês têm um diagnóstico, claro, vocês podem utilizar os dois tipos de teste dentro de uma avaliação, não tem problema nenhum. Agora, claro, existe muito uma questão do profissional. O profissional, com o tempo, ele vai se identificando com determinadas, vamos dizer assim, com determinados testes. Por exemplo, os testes projetivos. Já que eu sou da área da psicologia, eu preciso considerar a subjetividade do sujeito. Então, eu prefiro testes que sejam mais projetivos. Já tem pessoas que querem respostas mais objetivas. Eu preciso de resultados que me dê, vamos dizer assim, respostas mais práticas. É isso aqui. O sujeito tem um QI elevado porque ele apresentou no teste, vamos dizer assim, 100 pontos, né? Que é o que vai dizer que ele possui um nível de inteligência elevado. Ou se ele não vai ter, se ele não conseguir alcançar essa meta, ele vai ter um nível de inteligência menor. Enfim, e aí vai depender de como é que o psicólogo, ou seja, o profissional, irá traçar, vamos dizer assim, essa avaliação. Quais são os instrumentos que melhor ele acha que vai me dar respostas para aquelas hipóteses traçadas inicialmente, tá bom, turma? E aí eu trago para vocês, turma, tem aqui, vou passar um texto. Aqui ficou um pouco pequeno, mas é só trazendo assim de uma forma mais ampla a diferença entre o que chamamos de testes psicométricos e testes projetivos. No teste psicométrico, nós vamos ter a obrigatoriedade da estatística. Já nos testes projetivos, existe uma menor ênfase nos dados normativos, tá bom? Então, assim, nesse teste projetivo, há o maior uso da validade clínica, que busca caracterizar a adequação da informação a um sujeito particular, com ênfase no seu contexto específico, que inclui o contexto de vida e da avaliação. Então, turma, nesse teste projetivo, a gente consegue ter uma amplitude maior do que está sendo investigado. Então, se num teste psicométrico eu sou objetivo, eu estou avaliando a inteligência, no teste projetivo eu posso, por exemplo, avaliar uma característica da personalidade do sujeito, levando em consideração o seu contexto de vida também e levando em consideração os aspectos observáveis e não observáveis naquele contexto ali, tá bom? E aí eu vou deixar aqui para vocês o texto que vai falar sobre essas outras características aí, fazendo essa comparação. E aí eu tenho os testes psicométricos e os testes projetivos. No teste psicométrico eu tenho aqui que ele prima pela objetividade, diferentemente do teste projetivo, que ele vai trabalhar com a subjetividade. Os testes psicométricos eles vão nos trazer tarefas padronizadas, ou seja, vão nos trazer respostas padronizadas, ou seja, todas aquelas pessoas que alcançarem aquela determinada pontuação, todas vão ser classificadas dentro daquele percentual. Então, se foi um percentual alto, pode ser que tenha um nível de QI elevado. E se for baixo, vai ser padronizado. Por quê? Porque eu tenho aqui algo que vai nortear, eu tenho aqui uma tabela que vai me dizer o que é baixo, o que é elevado e o que é moderado, certo? Então, por isso que é padrão, porque ele vai me dar, vamos dizer assim, normativas que vai embasar essa resposta. E eu tenho aqui nos testes projetivos, suas tarefas não são estruturadas, perdão aí pela palavra estruturas, mas não são estruturadas, ou seja, dentro dos testes projetivos, gente, existe aqui uma diferenciação.
que enquanto um me dá uma resposta padronizada, no outro eu posso estar investigando a agressividade do sujeito e posso estar investigando um aspecto de vida, por exemplo, que ele teve que contribuiu para essa agressividade. Então vamos imaginar que vocês vão ter contato com o teste HTP e vocês vão perguntar sobre algumas experiências do sujeito. Por que que você desenhou essa casa dessa maneira, com a fechadura? Só um exemplo, né? O que que essa fechadura representa para você? Ela me representa segurança, né? Porque uma vez eu fui assaltado e eu agi, eu fui agressivo, eu bati nessa pessoa, então eu estou colocando aqui para essa pessoa não entrar e para que eu não seja tão agressivo. Vocês começam aqui a compreender o que é que eu estou colocando aqui, né, turma? Então, assim, os testes projetivos, eles não vão me dar uma resposta apenas sobre aquele traço, sobre aquele construto, mas ele vai me trazer a experiência do sujeito. A correção ou apuração da resposta é mecânica, por quê? Porque também essa resposta ela padronizada vai ter aí um testezinho sobre como é que eu vou obter essas respostas e diferentemente dos testes projetivos, deixam margem para interpretações subjetivas do aplicador. Turma, aqui entra também até uma crítica a respeito dos testes projetivos. Os testes projetivos, eles vão deixar margem para que o psicólogo ele interprete com base nas suas questões também subjetivas, né? Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir, vamos dizer, sair dessa zona do nosso eu para fazer essa interpretação. Então, quando, por exemplo, eu de certa forma fiquei atenta à questão, por exemplo, da fechadura. Por que me chamou a atenção? Porque existe algo aí, como eu falei para vocês, a projeção é o quê? Um mecanismo de defesa em que eu projeto no outro algo que é meu. Então, eu tenho no meu inconsciente aí uma questão com a segurança. E o que é que eu faço? Eu projeto lá naquele teste que eu estou aplicando a questão da atenção com a fechadura. Por quê? Porque eu tenho algo que é meu, que é subjetivo, que pode não ser do sujeito, mas que eu vou estar trazendo essa questão subjetiva. Entende tudo? Entende, turma? Pode não ser aquilo que o sujeito esteja, vamos dizer ali, apresentando no teste, mas eu estou trazendo uma questão subjetiva, que pode ser positiva, de alguma maneira, e pode ser negativa, uma vez que essa interpretação, gente, ela pode, vamos dizer assim, dar margens realmente para questões do próprio psicólogo, né, do próprio sujeito que está aplicando o teste. Mas vocês vão ter aí durante a prática essa experiência que vai fazer com que vocês percebam isso. Por isso que é tão importante eu ressaltar a psicoterapia para que vocês consigam separar o que é de vocês e o que é do outro. O que importa para o outro, dentro de uma avaliação, nem sempre é o que o psicólogo vai conseguir enxergar como importante. Mas para isso ser feito, eu tenho que saber o que é meu e o que é do outro. O que é que eu estou buscando ali investigar no outro e o que é que eu estou trazendo de mim para o outro, né? De mim para essa avaliação. Enfim, são várias questões aí, tá, turma? E aí, sobre a aplicação. Turma, a aplicação dos instrumentos psicológicos pode ocorrer de maneira individual ou coletiva. A aplicação individual acontece em situações de avaliação psicológica em diferentes contextos. Um exemplo é o âmbito clínico, no qual, através de um psicodiagnóstico, é possível avaliar o funcionamento cognitivo, emocional, comportamental do paciente ou do sujeito, certo, turma? Então, assim, eu trago aqui para vocês, turma, uma questão. Nem sempre a avaliação psicológica ela precisa necessariamente ser aplicada individualmente. Existe sim a possibilidade de ser aplicada de forma coletiva. Isso vai depender do teste e isso também vai depender do contexto que essa avaliação vai ser aplicada. Dentro de um contexto clínico, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá, turma, dos testes psicológicos, psicologia clínica. No âmbito da clínica, uma das práticas mais comuns da avaliação psicológica é o psicodiagnóstico, tá, gente? O psicodiagnóstico é o quê?
é uma investigação de hipótese que vai nortear um possível diagnóstico do sujeito. Então, o psicodiagnóstico, gente, como o próprio nome já diz, busca investigar um possível diagnóstico ou uma possível hipótese que o psicólogo irá traçar. Então, turma, é preciso que vocês tenham compreensão de que se o sujeito traz determinadas características e vocês têm dúvidas sobre isso, é necessário vocês investigarem isso. Será que esse sujeito pode apresentar um diagnóstico? E se esse sujeito apresentar um diagnóstico, eu preciso traçar vamos dizer assim, um tratamento para ele. E aí eu vou fazer, vamos dizer assim, encaminhamentos e vou começar aí, após a avaliação psicológica, fazer o que nós chamamos de, não é fazer, né, mas é no sentido mais terapêutico, no sentido de descobrir com a minha avaliação psicológica que o sujeito apresenta alguns traumas e possivelmente isso desencadeou episódios depressivos. Com base nisso, eu vou apresentar o meu perfil terapêutico, né? Eu vou apresentar as minhas intervenções terapêuticas que venham a trabalhar essas questões do sujeito, né? Então, se é um sujeito que vai ter uma questão depressiva que vocês investigaram e descobriram nele, eu vou ter aqui as minhas intervenções, né? Que tipo de intervenções eu posso estar fazendo? Eu posso estar pontuando o sujeito dentro da clínica, né? Eu posso estar fazendo com que o sujeito busque outras alternativas no sentido de buscar outros profissionais que venham a contribuir também para o que nós chamamos de melhora do paciente, né? Então, assim, isso vai depender muito da forma como vai ser traçado o tratamento desse paciente. Esse tratamento pode ser, né, com base em psicoterapia, pode ser medicamentoso, enfim, vai depender muito da percepção que o profissional vai ter com relação ao paciente. Tá certo, turma? Então, vamos findar por aqui a nossa aula. Espero ter sido compreensiva, que nós falamos a respeito aqui dos tipos de testes, que são os testes psicométricos e os testes projetivos. Nós vamos ter contato na disciplina com esses dois tipos de testes. Um vai ser o HTP, né? E o outro também vai ser o AC, né? Que é o teste de atenção concentrada. E aí, antes de iniciar, né, a prática, vocês já sabem o que é o teste. Quando eu for aplicar esse teste com vocês, vocês já vão saber que tipo de teste é esse, gente. É um teste projetivo ou um teste, vamos dizer assim, psicométrico, né? E aí, turma, antes de a nossa próxima aula, eu quero trazer aqui para vocês já o contato com os testes, né? E essa aula vai ser de maneira remota e possivelmente na outra aula será uma prática, tá bom? Então, turma, fiquem com o meu carinho, né? Espero ter sido, vamos dizer assim, compreensiva na aula de hoje. Caso tenha ficado algumas dúvidas, que vocês possam estar retirando essas dúvidas no Meet, tá? Então, até breve, turma.